Olá pessoal, tudo bem? Professor Ian Colasso. Vamos hoje fazer a correção da prova de Direito Constitucional da segunda fase do 36º Exame da Ordem. Espero que vocês tenham feito uma excelente prova. O feedback aqui dos momentos do comentário é super importante, até para os que vão fazer o 37º exame e escolheram a disciplina maravilhosa aí de Direito Constitucional. Uma disciplina que não tem trago tantas surpresas no exame da ordem, tem mantido a regularidade na cobrança, tanto que a peça-chave foi a mesma peça cobrada no 35º exame. Então, a partir de algumas referências do 35º exame, praticamente até a lei impugnada era a mesma, a gente já consegue ter uma ideia de como vai vir o espelho definitivo da prova, tá? Queria dizer que só temos o espelho preliminar, ainda não está fechada a correção, então sempre as correções elas podem ter aberturas maiores, existem alguns questionamentos, como todo no direito tem os questionamentos, mas a gente faz um retrato preliminar da prova aqui nesses comentários de hoje e consegue identificar que os assuntos de fato são recorrentes. Eu dou sempre uma dica, se vocês pegarem as provas objetivas de primeira fase, fazerem um caderno de erros e de questões de vocês, comparando as questões anteriores à segunda fase, montando os espelhos de peças, vocês conseguem montar um material excelente e ter um êxito muito grande na segunda fase do exame da ordem, tá certo? Vamos começar aí as questões. Primeiro, a gente está com a peça, a peça profissional do 36º exame, uma peça que novamente cobrou uma ação direta de inconstitucionalidade, um ADI, de uma lei estadual, bem parecido com o assunto cobrado no 35º exame, mas vamos ler aí o conteúdo da peça para a gente identificar os pontos principais. Sempre em direito constitucional é interessante que a espinha medular da prova ela está em cima de controle de constitucionalidade. Basicamente, direito constitucional, controle de constitucionalidade seria metade do coração a lei do direito constitucional com grau de importância. Outra metade a gente teria os remédios constitucionais com protagonismo muito grande, além da parte de direito material. Então, em cada recorte, a gente tende a analisar a constitucionalidade formal, já ter uma leitura de uma peça buscando analisar a constitucionalidade formal, quanto à constitucionalidade material dos dispositivos, ou seja, realizar o filtro constitucional, seja de regras de competências, inconstitucionalidades orgânicas, quanto ao filtro de direito material, violações eventuais de direitos fundamentais ou normas até organizacionais. Afinal, o que é materialmente constitucional? São aquelas normas que versam sobre direitos e garantias fundamentais, as normas que versam sobre organização do Estado. Esses são conteúdos materialmente constitucionais. Já as normas formais, realmente as normas de competência, de organizações específicas e distribuições de competências, de iniciativa reservada, de processos legislativos, tudo isso implica numa inconstitucionalidade formal de uma norma. Vamos ver aí a peça profissional. O potencial turístico do Estado ômega foi sensivelmente abalado. Geralmente eles começam com uma narrativa fática para você identificar qual o ato necessário que vai ser impugnado pela peça profissional de constitucional. Em decorrência do crescimento da extração de inúmeras substâncias minerais úteis encontradas em seu subsolo. Então aí vocês já deveriam marcar substâncias minerais. Com certeza já chama a atenção para vocês de que substâncias minerais, um Estado, se interessando pela regulamentação de substâncias minerais, tem algo de estranho aí. Até porque a gente sabe muito bem que na distribuição de competências, tudo relacionado a minério tem a ver com a competência constitucional da União, competência privativa da União. A atividade assim desenvolvida enseja o surgimento de grandes montes, quer de detritos, quer das substâncias minerais extraídas, o que se mostra visualmente incompatível com as belezas naturais existentes nas localidades próximas. Até parece que há uma preocupação com o meio ambiente, o que direciona o aluno a pensar que tem algo relacionado ao meio ambiente na peça. Mas talvez esse não seja o foco em si da peça do 36º exame. Em razão desse quadro, foi promulgada a Lei Estadual 20, que dispõe em seu artigo 1º que a exploração das referidas atividades econômicas nas regiões geográficas classificadas como de potencial turístico pela Secretaria do Estado do Turismo dependeria de prévia autorização ou concessão desse órgão. Então, observem aí. Primeiro, vocês têm de escalonar
uma lei, né? De escalonar a constitucionalidade dessa lei. O artigo 1º da Lei Estadual XX, né? Lei Estadual 20, desculpa, eu acho que eu falei 10, mas Lei Estadual 20 ou Lei XX, dizia que a exploração das atividades econômicas dependeria de prévia autorização ou concessão desse órgão, que seria a Secretaria de Estado de Turismo, que somente seria deferida após a realização de audiências públicas com a população diretamente interessada. Parece até ser interessante a ideia da temática se não houvesse uma inconstitucionalidade formal flagrante aí no artigo 1º, que confia a autorização prévia de um órgão estadual de fiscalização do meio ambiente, uma tarefa e uma exploração de extração de minério, né, que é um bem da União, certo? Já o artigo 2º da lei, por sua vez, estabeleceu um procedimento abreviado para a expropriação das propriedades privadas, nas quais as substâncias minerais úteis fossem encontradas no subsolo em montante superior a 50% da área total. Tá? Então, havia essa previsão de regulamentação pelo artigo 2º sobre um procedimento específico criado por a lei para a expropriação das propriedades privadas. E aí dizia que o montante superior a 50% do total se enquadrava quase na totalidade das propriedades existentes. Ressalta-se ainda que o artigo 2º era expresso no sentido de que ele possibilitava uma indenização aos proprietários privados, que também abrangeria o potencial econômico oferecido pelas substâncias minerais. Então, temos vários atos dispostos aí no artigo 1º e no artigo 2º da Lei XX que possivelmente violam a Constituição, tanto no seu aspecto formal quanto no seu aspecto material. Geralmente, o 3º parágrafo, ele vai falar de circunstâncias que impactam para a análise processual. É um parágrafo que a gente vai ver se cabe ou não se pensar em um pedido de medida cautelar num ADI ou em qualquer procedimento específico relacionado ao direito constitucional. É um parágrafo mais fático. O 1º parágrafo é o que vai trazer os fatos, a concepção inicial. O 2º parágrafo, ele traz as questões relacionadas às inconstitucionalidades que serão apreciadas do próprio ato normativo, e já o 3º volta esse arremete fático para a gente identificar questões processuais. E o parágrafo final é aquele que você define a identificação da peça, tá? E aí no 3º parágrafo ele diz que as sociedades empresárias que exploravam essas atividades econômicas, assim como os proprietários das áreas nas quais eram encontradas as substâncias minerais úteis, constataram que a Lei Estadual XX lhe causaria imenso impacto. As sociedades empresárias, por serem obrigadas a paralisar as suas atividades, enquanto obtivessem a autorização exigida no artigo 1º lá pelo órgão ambiental. Isto se lograssem êxito em obtê-la. Já os últimos, os proprietários, eles corriam o risco de perder as suas propriedades conforme dispunha o artigo 2º. Por essa razão, aqui o parágrafo final de identificação da peça. Tá? No dia seguinte à publicação desse diploma normativo, procuraram o partido político YYY, que constava com representatividade apenas no Senado Federal. Isso não haveria problema, né? Basta uma representatividade de qualquer das casas para que o partido político tenha legitimidade para se utilizar dos instrumentos de controle concentrado. E pleitearam o ajuizamento por esse partido político da ação judicial cabível, de modo em que a Lei XXX fosse submetida, olha aqui, traça aqui, ao controle concentrado de constitucionalidade, permitindo o seu cotejo frente à Constituição da República. Então, só aqui eu já conseguiria identificar, sem ler nada a peça acima, de que eu tenho um ato normativo estadual, uma lei estadual, que potencialmente viola a Constituição Federal, e eu pretendo uma ação judicial cabível, ajuizada por um partido político, para realizar o controle concentrado de constitucionalidade. Então, já sei que esse controle concentrado vai ser perante o STF, né? Porque o parâmetro é a Constituição Federal. Se dissesse que o parâmetro fosse a Constituição estadual, do Estado, ômega, por exemplo, talvez a gente poderia pensar num ADI no plano estadual perante o Tribunal de Justiça. Mas, como já dizia que o parâmetro é a Constituição Federal, já sei que é uma ação de controle concentrado.
Dentre as ações de controle concentrado, a gente tem as possibilidades. A gente tem a ADI, ação principal, a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADC, que é para gerar a constitucionalidade, a declaração da constitucionalidade, e a ADPF, que é uma ação residual, né? Sejam elementos pré-constitucionais para fazer um juízo de recepção ou não, ou sejam de normas municipais, por exemplo, em controles de preceitos fundamentais. A gente sempre lembra, a ADPF, você só vai escolher uma peça como ADPF quando realmente demonstrar que não caberia a possibilidade de se cogitar em ADI. Seria ADO, professor? Não está falando de nenhuma norma pendente, né, de nenhum direito fundamental pendente de regulação em razão de uma norma de eficácia limitada. Então, não pense em vislumbrar em ADO. Assim como não seria ADC, porque o objetivo aí é a inconstitucionalidade e não a constitucionalidade. Esse é o objetivo que as pessoas prejudicadas recorreram até o partido político para realizar esse controle. Então, cabimento da peça, um ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, cabimento expresso aí no artigo 102, inciso 1, porque era um ato normativo estadual, uma lei estadual que feria diretamente a Constituição Federal, tanto no seu aspecto formal, quanto no seu aspecto material, certo? Então, a identificação da peça seria uma identificação fácil. A partir do último parágrafo, a gente consegue identificar, dentre as ações de controle concentrado, que não tem muita surpresa. Não é isso? Se a gente conseguir olhar o espelho da prova do 35º exame, a gente consegue identificar vários requisitos fundamentais aí que não podem faltar na peça de vocês. Sempre na construção da peça, e eu recomendo fazer já um espelho, como se montasse um espelho pensando de como o examinador iria pontuar. Sua peça ela deve ser construída a partir desse espelho que você montaria. Sempre, primeiro momento é identificar a peça. Identificou, teve aquela tranquilidade, respirou bem naquele momento da prova, eu sei, não tem perigo de eu errar, eu sei as possibilidades, é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos lá para os requisitos formais. E o requisito formal é como você vai iniciar a peça. Você vai iniciar a peça com o endereçamento da peça. Se é um ADI em controle concentrado perante o STF, claro que a ADI ela vai ser direcionada ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão jurisdicional competente para processar a ação direta de inconstitucionalidade nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, né, de 88. Para fazer a ADI, vocês vão recorrer tanto aos dispositivos constitucionais quanto à própria lei da ADI, que é a Lei 9868/99. Lá você vai encontrar todos os requisitos, as questões processuais necessárias, o endereçamento, nesse diálogo com a Constituição que vai ser necessário para construir a sua peça. Então, o primeiro tópico é o endereçamento. Endereçamento ao ministro presidente. Depois a gente vai para a qualificação da peça. Na qualificação, vocês têm de identificar, claro, os autores da ADI, que têm legitimidade constitucionalmente prevista e fixada no artigo 103 da Constituição, e, em correspondência, a parte passiva, que seriam os responsáveis pela elaboração daquela norma, e dizer qual o instrumento cabível, que seria a ADI, sem esquecer do fundamento constitucional e legal da peça. Por isso que lá no endereçamento, vocês iriam colocar, né, ação proposta pelo partido político YYY, né, qual seria a ação? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? O fundamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que a gente já mencionou, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, artigo 1º da Lei 9868, em face tanto do governador do Estado, porque foi uma lei de iniciativa conjunta entre o governador, que tinha essa iniciativa reservada, e a Assembleia Legislativa do Estado ômega. Eles foram as autoridades responsáveis pela elaboração da lei que está sendo impugnada nesse caso concreto específico, tá? Ponto bem interessante quanto a essa parte da qualificação. Como qualquer peça, existem alguns requisitos preliminares que precisam ser enaltecidos antes da parte do direito em si, numa ação direta de inconstitucionalidade. Alguns requisitos que são fundamentais, como, por exemplo, a legitimidade ativa, às vezes a legitimidade passiva, a questão relacionada ao cabimento. São tópicos fundamentais que devem estar na peça da ação direta de inconstitucionalidade. Então, estilisticamente, vocês poderiam optar por falar da legitimidade ativa e passiva.
indicar que há legitimidade ativa do partido político, consoante previsão no artigo 103, no inciso 8º da Constituição Federal, e também no artigo 2º, inciso 8º da Lei 9868, que reproduz a Constituição. O partido político, vocês poderiam indicar que ele tem legitimidade porque ele tem representatividade em uma das casas do Senado Federal, em uma das casas do Congresso Nacional, qual seja o Senado Federal. E mesmo não tendo representatividade na Câmara, não há óbice, né, que represente a legitimidade do partido específico para ajuizar a ação de controle concentrado. Tá certo? Na análise do cabimento, né, é um ponto muito correlacionado ao fundamento. Vocês vão dizer que há presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada, ela tem o cabimento porque o ato normativo impugnado é uma lei estadual. Então, nos termos da própria Constituição Federal, artigo 102, inciso 1, alínea A, diz que é possível o filtro de constitucionalidade de leis estaduais perante a Constituição Federal. Logo, vocês conseguem identificar o cabimento da ADI para impugnar no caso concreto especificamente os artigos 1º e artigo 2º da lei estadual XX. Então, vista a legitimidade ativa, vista a legitimidade passiva que vocês poderiam indicar, falando que o ato era um ato conjunto tanto de criação, de deflagração pelo governador do Estado Ômega, quanto da Assembleia Legislativa do Estado Ômega, atos impugnados, né? E indicando o cabimento da ADI. Finalizou essas questões preliminares, a gente vai para o mérito da ação direta de inconstitucionalidade pela omissão, aquela parte do direito da inconstitucionalidade da norma impugnada. E aí vocês vão impugnar cada dispositivo de forma específica. A construção do controle de constitucionalidade deve ser: você começa trazendo as inconstitucionalidades formais e você adentra nas inconstitucionalidades materiais, né, para poder matar a norma, né, declarar a inconstitucionalidade daquela norma com todos os argumentos possíveis. Embora, claro, a gente ressalta, a causa de pedir ela é aberta, né, o STF poderia conhecer de outras questões não alegadas sobre o exame, mas é importante que você demonstre ao examinador que você sabe de quase todas as teses possíveis de inconstitucionalidade formal e material do caso concreto. Qual foi a primeira inconstitucionalidade formal que a gente conseguiu identificar? Logo no artigo 1º da Lei XX, já dizia que seria outorgada a atribuição à Secretaria do Estado para autorizar a exploração econômica das substâncias minerais úteis encontradas nas áreas de potencial turístico do Estado. Então, eu tenho a primeira inconstitucionalidade. Será que uma lei estadual poderia legislar sobre a exploração de jazidas, minas e outros recursos minerais? Não. Competência privativa da União. Né? Com certeza vocês, alunos de constitucional, teriam acertado e matado isso, porque o artigo 22 é um artigo mãe, tanto para a primeira fase quanto a segunda fase. Artigo 22, inciso 12 da Constituição Federal, né, diz que é competência privativa da União legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais. Assim, haveria uma inconstitucionalidade formal da lei que a fulminava por completo, porque ela legislou sobre essa exploração econômica das substâncias minerais. Tá certo? Então, o artigo 1º, ele teria essa inconstitucionalidade formal. Já o artigo 2º, ele dizia que foi estabelecido um procedimento abreviado de expropriação, tá? Aqui é um dos pontos que eu acho que talvez vão existir algumas divergências no espelho de correção. É possível, talvez, numa prova final, a gente trazer algumas discussões dependendo da forma como vocês fundamentaram, tá? Por quê? Porque, tecnicamente, na peça, não se falou em desapropriação, mas se falou em expropriação. E expropriação, a gente sabe, é um instituto totalmente distinto da desapropriação, né? Falou-se que foi um procedimento de expropriação. A expropriação, ela só tem previsão constitucional de forma excepcional, porque no caso da expropriação, não é garantido nenhuma indenização àquele que tem a sua propriedade expropriada. Por isso que ele é um instituto excepcional, que ocorre lá com previsão no artigo 243, e o seu parágrafo único da Constituição Federal, nas propriedades improdutivas, nas propriedades que têm o consumo de substâncias psicotrópicas. Dessa forma, o caso específico aí do aproveitamento das unidades relacionadas à exploração dos minerais
é um caso indevido de expropriação. Fere o próprio artigo 243, que é excepcional. Então, a gente poderia dizer que havia uma inconstitucionalidade nesse sentido, até uma inconstitucionalidade material nesse ponto do artigo 2º. Contudo, a banca trouxe como espelho preliminar uma confusão terminológica de entender que, de forma extensiva, eu poderia interpretar a expropriação, na verdade, como um modelo de desapropriação, já que ele previa uma indenização e procedimento de indenização específica aos proprietários atingidos. E assim, para legislar sobre uma nova modalidade de desapropriação e indenização não prevista constitucionalmente, teria sido ferido o artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que também é competência privativa da União legislar sobre desapropriação. Então, esse fundamento vai ser um fundamento um pouco discutido, a gente não sabe ainda quanto vai ser pontuado, porque muitos alunos ficaram nessa dúvida se a expropriação deveria ser vista da mesma forma como a desapropriação. Eu costumo sempre falar, o excesso nunca vai lhe prejudicar. Sempre se cerque de todas as possibilidades. Você poderia ter falado da desapropriação e ter falado da expropriação. Tudo isso eram possibilidades de estar lá no espelho. É sempre bom pecar pelo excesso do que o que é o correto tecnicamente na prova, né? Então, vistos os fundamentos de inconstitucionalidade formal, seja por legislar sobre uma hipótese específica do procedimento de desapropriação, seja por legislar sobre a exploração econômica de substâncias minerais, que feriria a competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 12 e inciso 2º, a gente vai para as competências, né, para as inconstitucionalidades materiais. E aí o artigo 1º da Lei XX, ele condicionou a lavra dos recursos minerais à autorização e concessão da Secretaria de Estado de Turismo. Só que, de forma material, a gente já sabia. É competência da União o condicionamento da lavra dos recursos minerais, conforme previsão do artigo 176 do parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, já tem uma inconstitucionalidade material quanto à própria concessão do serviço público nessa análise. Eu não estou falando nem da inconstitucionalidade formal, da lei, do processo legislativo, da competência, mas quanto ao órgão que foi confiado para realizar essa concessão desse tipo de serviço prestado, que é a lavra dos recursos minerais, tá certo? Então, violação do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição, tinha de constar lá no espelho de vocês. Segunda inconstitucionalidade material. O artigo 2º da Lei XX, ele dispunha lá, como a gente já mencionou, que seria devido aos proprietários privados uma indenização pelo potencial econômico das substâncias minerais úteis. E a gente sabe que se, né, o potencial econômico em si é um bem que pertence essencialmente à União. Então não haveria sentido eu ter uma indenização específica aos proprietários de terras, já que a propriedade, né, das jazidas, que seria distinta da propriedade do solo, o solo sim aproveitado, né, seria da União. Então, como a União iria indenizar, o procedimento de indenizar um bem que era mesmo da União. Então, havia uma inconstitucionalidade material por violação ao artigo 20, inciso 9, que fala que, né, as jazidas, os minérios, são bens distintos do solo e pertencentes à União. Assim como também haveria uma violação ao artigo 176, caput da Constituição Federal, que falava aí também da destinação desses bens que são propriedades da União e são propriedades distintas do solo, tá certo? Então, a parte do direito ficaria fechadinho, legal, mencionando todos esses artigos, ressaltando a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. E aí, professor, já vamos para os pedidos? Não, muita calma, que tem algumas coisas aí, por aí, antes de chegar aos pedidos. Lembra lá do parágrafo 3º que eu disse que tinha questões processuais que são importantes? O 3º parágrafo lá, ele dizia que as sociedades empresárias que exploravam atividades econômicas e eram proprietários das áreas, e os proprietários das áreas encontradas estavam tendo um imenso prejuízo e tinha a possibilidade de ser obrigado a paralisar sua atividade em razão da lei estadual XX. Ou seja, isso é um indicativo de que tem urgência, de que tem um perigo na demora decorrente dessa inconstitucionalidade formal e material da lei XX, sob pena de paralisar. Por isso é um indicativo de que na ADI teria um pedido de medida cautelar, tá?
Tá? Alguns chamam tutela de urgência, outros chamam medida cautelar. A lei, o artigo 10 da Lei 9868, de 99, fala em medida cautelar. Então, vocês teriam de fazer um tópico para fundamentar a medida cautelar na DI. Falando o fumus boniuris seria a patente inconstitucionalidade formal e material da lei, o periculum in mora, o risco na demora da paralisação das atividades, do prejuízo aos proprietários e às sociedades empresariais. E isso, né, já seria também um dos primeiros pedidos, na correlação dos pedidos, a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da lei XX até o julgamento final. Então, suspensa a eficácia, não haveria prejuízo específico. Visto o pedido de concessão de medida cautelar, você tem um pedido definitivo. Qual é o pedido definitivo? A declaração da inconstitucionalidade da lei XX, especificamente dos seus artigos 1º e artigo 2º, né, sendo fulminado da ordem jurídica essa declaração de inconstitucionalidade da norma. Pode ser que outros pedidos sejam pontuados nesse período definitivo. O exame 35 não trouxe mais pedidos do que além dessa importância da medida cautelar e do pedido final de declaração de inconstitucionalidade, mas sempre fiquem atentos com a questão as questões relacionadas formais que estão na própria lei, né, na fundamentação da própria lei 9868, quanto a outros pedidos aí de notificação do polo passivo, da autoridade legiferante e tudo mais, com talvez intimação do Procurador-Geral da República, da própria AGU para cumprir o papel, questões formais, meramente formais, que às vezes não são pontuadas, mas eu super recomendo que sejam colocadas na peça para vocês fecharem o pedido de vocês com chave de ouro, e ali só colocar as questões formais e encerrar a peça. Lembrando, não assinem com o nome, né? E felicidade que vocês teriam garantido metade da prova de vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham feito uma excelente peça. Vamos lá para a primeira questão e observar que as questões elas estavam justas, estavam conteúdos bem interessantes, bem razoáveis, e acho que não tem tanto motivo aí para manifestações, tá? Uma questão excelente, a primeira questão, ela falava que Maria, tendo preenchido os requisitos exigidos para o ingresso em curso de nível superior da Universidade Estadual do Estado Sigma, foi informada que deveria providenciar o pagamento da taxa de matrícula para que sua inscrição pudesse ser efetivada. Em outros momentos, foi cobrado, o entendimento do STF de que as taxas de matrículas de cursos de pós-graduação não entrariam lá na súmula vinculante, na proibição da súmula vinculante 12. Isso seria um pouco mais complicado, uma interpretação maior, não estaria contido aí na gratuidade do acesso ao ensino superior. Mas aqui era claro que era o ingresso no curso de nível superior. Então, previsão específica, questão excelente, aplicação de súmula vinculante número 12, que diz que é inconstitucional a cobrança de taxas de matrícula para ingresso no nível superior em universidades públicas, porque violaria o princípio da gratuidade do acesso ao ensino público. Lembrando, cursos de pós-graduação não entram nessa gratuidade, existem limites quanto a isso. E resignada com a informação, Maria manejou todos os recursos administrativos existentes e disse logo de forma clara que a Maria esgotou a via administrativa. Acho que vocês, como constitucionalistas, antes de saber quais eram os itens, vocês já imaginariam. Quando se fala em esgotamento das vias administrativas, a gente já pensa, é um requisito para o cabimento da reclamação constitucional diante da violação de uma súmula. Só que a Maria não obteve êxito no âmbito administrativo, do reconhecimento de que o pagamento da taxa de matrícula seria indevido, embora tivesse argumentado a existência de súmula vinculante em sentido diverso. Ou seja, a questão já trouxe para que vocês não confundissem, ela quer saber da súmula vinculante. Então, o item A perguntava, a taxa de matrícula cobrada pela Universidade Estadual do Estado Sigma é materialmente compatível com a Constituição? Lembre-se sempre de responder não ou sim no início. Não! Por violar o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E onde é que está previsto a gratuidade? No artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Assim como a súmula vinculante número 12, não precisa falar do STF, seria redundante, súmulas vinculantes seriam só do STF, prevê que
né, a consolidação do princípio da gratuidade, que seria inconstitucional a cobrança de taxas de matrículas para o acesso ao ensino público superior. Beleza? Tudo certinho. Item B. A questão pode ser diretamente submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal e justifique de que modo? Oh, maravilha! Sim, é cabível a reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por ter sido violada uma súmula vinculante, a súmula vinculante 12, no caso. Qual a previsão constitucional? Artigo 103A, que versa sobre a reclamação e as súmulas vinculantes. Parágrafo 2º do artigo 103A da Constituição. Tem lei para falar sobre súmula? Tem lei sim, professor. A Lei 11.417 de 2006, o artigo 7º caput, fala do cabimento da reclamação como instrumento. E ele diz lá, né, no parágrafo 1º do artigo 7º, que é necessário esgotar a instância administrativa. Logo, para ficar completa a resposta, você dizia, no caso, como foi esgotada a instância administrativa, não haveria óbice ao cabimento do ajuizamento da reclamação no caso concreto. Então, cabe a reclamação ao STF, tá? Você poderia ainda complementar a previsão no artigo 988, inciso 3 do CPC, que traz o Instituto da Reclamação, e ficaria excelente a resposta de vocês. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão bem interessante, fala de distribuição de competências. Aqui na faculdade foi uma temática muito discutida, teve até uma palestra do ENAD com a professora Arsenha sobre distribuição de competências, uma temática super importante, caiu no ENAD, uma questão do ENAD, e caiu na OAB. Então, quando você estudou para o ENAD, você também estudou para a OAB e, com certeza, fez uma excelente prova, tá? Egberto, que residia no município Alfa, teve sérios problemas de saúde. Em razão da precariedade do serviço disponibilizado à população nesse ente federativo, o Egberto procurou atendimento médico no município Beta, que era contíguo ao município em que ele residia. Ao chegar ao ponto de atendimento médico, o diretor desse estabelecimento de saúde no município Beta negou-se, de forma escrita, a receber o Egberto, sob o argumento de que as despesas do posto eram custeadas pelos impostos pagos exclusivamente pelos municípios de Beta, como se impostos fossem realmente de receita vinculada, né? A gente sabe que os impostos eles não são tributos de receita vinculada. Como necessitava de um tratamento contínuo por vários meses, Egberto ficou preocupado com a negativa e ele queria saber de que modo reagir a essa negativa, e um bom advogado constitucionalista sabe com certeza oferecer a solução ao problema do Egberto, tá? Letra A. Foi correta a decisão do diretor, à luz da ordem constitucional, a negar-se a atender Egberto? Primeira premissa, eu já sei que a questão era sobre direito à saúde, acesso à saúde. A gente sabe que o acesso à saúde é universal, é um direito social universal, consolidado lá no artigo 6º e também no artigo 196 da Constituição Federal. Então, você já tem que dizer, não foi correta a decisão do diretor. Ele perguntou se teria sido correta à luz da ordem constitucional. Não é correta, porque a saúde, o direito à saúde é um direito social, universal, estendido a todos e é dever do Estado, de forma incondicional, garantir o direito à saúde, conforme dispõe o próprio caput do artigo 196 da Constituição Federal. Além disso, o fato do Egberto ser de outro município não representa óbice que ele tenha acesso à saúde. Nem se o Egberto fosse estrangeiro, né, e não residente, inclusive os direitos sociais e direitos fundamentais, a gente sabe, né, uma interpretação ampla do caput do artigo 5º, eles não se submetem à condição de residente no país. Todos os estrangeiros, mesmo que em trânsito, gozam da amplitude dos direitos fundamentais. Inclusive, existem direitos fundamentais só para estrangeiro, como o caso do asilo político, tá certo? Dentro dessa perspectiva, além da violação ao dever universal de garantir a saúde, houve uma violação ao princípio da isonomia, ao princípio da igualdade presente no caput do artigo 5º, em que o fato do Egberto ser residente em outro município não iria impedir que ele tivesse acesso à saúde. E os entes federativos também não podem criar preferências entre brasileiros. Lembra, as preferências, elas são apenas justificadas restritamente nos termos da Constituição. Então, o artigo 19, inciso 3 da Constituição, poderia ser utilizado para fundamentar a impossibilidade de se criar preferências entre brasileiros, especialmente para o acesso à saúde. Você poderia ainda complementar a resposta dizendo que o STF entende que a solidariedade,
né, entre os entes federativos quanto à prestação de serviços relacionados à saúde. Então, o município poderia sim, deveria, tinha a obrigação de acolher o Egberto dentro dessa situação específica. O item B. Com o objetivo de obter atendimento médico, qual é a ação constitucional que o Egberto poderia ajuizar? O que é que nos pensa inicialmente? Observe, a ação constitucional está falando de um remédio constitucional específico, de um controle de constitucionalidade incidental para garantir a efetivação de um direito fundamental específico. Quais são os remédios constitucionais que poderiam ser utilizados pelo Egberto? Só consigo vislumbrar um único remédio: o habeas corpus, a liberdade de locomoção; habeas data, acesso à informação; mandado de junção, quando eu tenho uma omissão constitucional específica de uma lei, que é uma norma de eficácia limitada; e a ação popular, né, diante de um ato lesivo aos princípios existentes na ordem constitucional. Só consigo vislumbrar o remédio constitucional residual por excelência, que é o mandado de segurança. Então, como a decisão afrontou a ordem constitucional, o conceito de ilegalidade previsto no mandado de segurança, ele acolhe a inconstitucionalidade. Então, sim, no caso concreto, seria cabível o mandado de segurança, diante da violação do direito líquido e certo de Egberto a receber o atendimento médico e ter acesso universal à saúde. Caberia mandado de segurança por quê? Porque ele tinha a prova escrita da negativa. Então você dizia, tinha cabimento o mandado de segurança porque há prova pré-constituída, porque era prescindível de ilação probatória. Ele já tinha a prova escrita da negativa. Por isso era cabível a impetração de mandado de segurança. Nos termos do artigo 5º, inciso 69, previsão lá do mandado de segurança individual, tá certo? E repressivo. E o artigo 1º da lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016, que com certeza vocês sabem essa lei de cor e muito bem. Então, tinha cabimento de mandado de segurança, questão super boa, acessível. Vamos lá para a terceira questão da nossa prova de constitucional. A Associação dos Empresários, constituída há 10 anos, olha aqui, uma associação de empresários, ingressou com ação popular. Vixe! Já tem um erro aqui, né? A associação ingressou com ação popular em face do prefeito do município Beta. E aí? A gente já viu aqui, constitucionalistas de plantão, com certeza já viram um erro. A gente bate muito na tecla. A ação popular, a legitimidade é do cidadão, aquele detentor de direitos políticos, tá certo? Então, nada que pessoas jurídicas ajuizarem a ação popular. Argumentando o quê? Vamos ver o mérito da ação popular. Argumentando que causara dano ao meio ambiente, pois entendia, o prefeito, tá? Tinha causado dano ao meio ambiente, pois entendia que a área estabelecida no território do referido município para o exercício, marca aqui, da atividade garimpagem, muito parecido com a peça, né? Em forma associativa, comprometia a paisagem local, o que poderia gerar prejuízos para a atividade turística. Então, a atividade de garimpagem, né, fornecia prejuízo. Acresça-se que a definição da respectiva área fora realizada pelo ente federativo competente, conforme previsto na Constituição. Então, ele disse que quem teve o controle da área foi o ente federativo competente, segundo a Constituição. Não fala aqui que o ato foi do prefeito, tá? Primeiro ponto, a associação tem legitimidade para ajuizar a ação popular? A gente já sabe que não, e vocês estão de previsão constitucional, sempre assim. Responda não ou sim, previsão legal, previsão constitucional. Aliás, primeiro previsão constitucional, depois previsão legal. Então não, porque a ação popular somente pode ser ajuizada pelos cidadãos. Previsão constitucional da ação popular, artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Previsão na lei, qual é a lei que rege? Lei 4717 de 65, artigo 1º da lei. Fala da legitimidade ativa da ação popular, tá certo? Perfeito? Segundo item, o prefeito municipal pode figurar no polo passivo da ação? Eu sei que esse segundo item, se a gente responder, né, apenas com base numa premissa de analisar a questão por um certo recorte, a gente pode dizer, não há nenhum óbice que o prefeito, juntamente ao município, figure no polo passivo de uma ação popular. Ele é realmente a autoridade que teria praticado a lesividade. Em tese, o prefeito, né, consoante previsão da Lei 4717, o prefeito pode ser a autoridade que fique no polo passivo. Lembrando que o ente
pode até ter a legitimidade bifronte, que ele pode modificar o polo e ir para o polo ativo depois de ser citado, né? Contudo, no caso concreto, você tinha de interpretar a questão com todos os dados que ela ofereceu, e não foi à toa ela dizer que a definição da área foi feita pelo ente federativo competente. Era exatamente para dizer que quem praticou ato lesivo não teria sido o prefeito. Por quê? Então não cabe, o prefeito não poderia figurar no polo passivo. Por quê? Quem teria regulado o exercício da atividade de garimpagem na forma associativa aí, não teria sido o prefeito, mas sim a União, nos termos do artigo 21, inciso 25 da Constituição Federal, porque o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa é de competência da União, é uma competência administrativa, não é uma competência legislativa, por isso não é o artigo 22, é o artigo 21. Logo, não era atribuída ao prefeito municipal essa competência, provavelmente não foi ele que praticou o ato lesivo. Foi um erro aí, tanto da associação querer ajuizar a ação popular, quanto da indicação do polo passivo. Tá certo? E, finalmente, a quarta e última questão, que é aquela respirada, tô no final da prova, muito provavelmente serei advogado, terei a carteirinha da OAB nas mãos, tá? Algo que, para vocês que fizeram a prova e vocês que vão fazer a prova de constitucional, com certeza vai estar muito próximo. Constitucional é uma matéria maravilhosa, muito legal, a gente faz a prova sorrindo, né? Maria, ao iniciar as tratativas para a obtenção de um empréstimo junto a uma instituição financeira, foi surpreendida com a informação de que não poderia ser beneficiada por um programa de juros mais altos. A Maria, pessoa física, viu que não poderia ser beneficiada, né, por um programa de juros mais altos, não, pessoal, mais baixos. Claro, ela queria ser juros mais baixos, né? Que era oferecido a pessoas que não figuravam como proprietários de nenhum imóvel. Muito provavelmente a Caixa, que oferece serviços maiores, tem um comprometimento maior às questões sociais, né? Afinal, de acordo com o cadastro mantido pelo município Alfa, a Maria figurava sim como proprietária de diversos imóveis. Então, talvez a secretaria a Cefim ali do município Alfa tinha constando que a Maria era proprietária, mas esse dado parece que era um dado errado. Por tal razão, a Maria compareceu à repartição municipal competente e ela solicitou formalmente que fossem fornecidas todas as informações relacionadas a ela. Primeiro foi o direito de acesso à informação, para que possivelmente ela pudesse retificar. Não é isso? O que foi negado sobre o argumento de que a lei municipal número XX teria informações sigilosas para as pessoas a que se referiam e somente seriam fornecidas a pessoas jurídicas cadastradas, públicas ou privadas, e não a pessoa física de Maria. E aí a Maria interpôs todos os recursos administrativos cabíveis, talvez não fosse nem necessário, mas não obteve êxito em acessar essas informações que ela reputou manifestamente ilegal. Olha aí, questão muito boa, direito ao acesso à informação. E observa, é direito ao acesso à informação pessoal. A gente sempre nas aulas discute, quando o acesso à informação pública e não diz respeito pessoalmente a determinada pessoa, esse direito pode ser obtido, mas mediante mandado de segurança. Mas quando é direito de informações pessoais, ficou claro que a informação pessoal da Maria, aí que estava em posse do município, que estava impedindo que ela contratasse um empréstimo com boas condições. Direito à informação pessoal. Qual é o remédio constitucional cabível para acessar as informações pessoais e posteriormente, inclusive, retificar essas informações erradas? A gente já sabe que é o habeas data. Então vamos lá. A Lei Municipal número XX, ao estabelecer o sigilo, é materialmente compatível com a Constituição da República? Justifique. Categoricamente, não. A lei municipal é materialmente inconstitucional, porque como se trata de informação pessoal, eu tenho direito ao amplo acesso às informações pessoais, de modo que o sigilo pode ser oposto a outras pessoas. Mas a própria pessoa não se aplica o sigilo. Então afronta o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, que fala do direito ao acesso às informações pessoais. Então há claramente aqui essa violação. E o item B, né, sempre um item fala de direito material e outro de direito processual. O item B pergunta: qual é a ação constitucional passível de ser utilizada por Maria para assegurar que ela tenha conhecimento, ou seja, acesso às informações referidas na narrativa, considerando que a lei municipal dispõe sobre o sigilo? Maravilha! Fechando a prova de modo
excepcional. A ação constitucional passível de ser utilizada por Maria é o habeas data, a ação constitucional por excelência para obter acesso a informações pessoais. Previsão constitucional, artigo 5º, inciso 72, a linha A da Constituição Federal, que é o direito ao acesso, né? E previsão legal, Lei 9.507 de 97. Qual artigo? Artigo 7º, inciso 1 da Lei 9.507 de 97. E assim vem a aprovação de vocês. Eu espero ter ajudado aí na correção. É sempre importante ter esse feedback da correção. Nas próximas provas a gente pode esperar provas semelhantes. Não tem muito ali. Constitucional foi uma disciplina bem justa, tá certo? A gente talvez espere resultados aí quanto à análise da expropriação ou desapropriação da peça, mas com certeza a aprovação de vocês virá nesse próximo exame. Um abraço forte do professor.